Glória a Jesus, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos na tua presença, Pai. Te apresentamos inicialmente, meu Pai, os dizimistas, ofertantes da tua casa. Ô Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha multiplicar na vida de cada um, meu Pai. Ô Senhor, o pedido dos irmãos online, Senhor, o pedido no caderno. Ô meu Pai, nós te apresentamos agora cada pedido. Ô meu Pai, te apresentamos agora esse ensinamento. Meu Pai, toda flecha do nosso adversário, Senhor, contra a nossa vida, contra o nosso ser, contra o meu irmão, contra a minha irmã durante esse ensinamento. Meu Pai, que o Senhor possa jogar por terra, meu Pai, e possa nos direcionar, Senhor, nos ensinando a ensinar. Ô meu Pai, colocando as palavras, nos dirigindo, meu Pai, porque, Senhor, o Senhor sabe que por nós mesmos é impossível. Oh, meu Pai, mas garante a vitória agora, nos dá ciência, entendimento. Oh, Senhor, dilata o nosso coração, meu Pai, a nossa percepção espiritual, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Desde o início que o Senhor colocou, aleluia, que o propósito dessa oração, eu até pensei que nós não íamos termos um tema, né, que ia ser livre. Aleluia, self-service. Aleluia, Jesus. Cada um escolhe o tema que quiser, na verdade. Não é que você não possa, aleluia, né? Aleluia, apresentar uma causa. Às vezes você tem uma causa na justiça. Às vezes, durante a semana, acontece um problema e fala, não vou poder apresentar o problema, não, porque eu vou ter que buscar força. Não é assim, né, irmãos? Aleluia, né? O Senhor não trabalha dessa forma, né, com aquela regra, né? Aleluia, Jesus. Mas o nosso foco maior é buscar o fortalecimento. Mas você pode apresentar. Apresenta lá seu serviço, está tendo problema lá, o diabo levantou lá, apresenta. Aleluia, Jesus ficou triste com alguma coisa, apresenta. Aleluia, apresenta. Põe suas causas diante do Senhor. Aleluia. E aí, quando o Senhor tocou no meu coração, aleluia, para o fortalecimento, buscar o fortalecimento, essa palavra, irmãos, ela ficou queimando no meu coração. Fortalecei-vos na força do seu poder. Aleluia, Jesus. E aí, tudo bem, né? E aí, mas eu pensei que estava queimando no meu coração apenas pelo fato do Senhor ter me dado, aleluia, esse tema. Mas, aleluia, Jesus, eu comecei a buscar do Senhor um tema para um ensinamento, aleluia, Jesus. E aí eu até pedi oração para os irmãos, porque não vinha, eu passei o dia todo, comecei a ficar ansiosa. Eu falei, meu Deus do céu, mas por que, Senhor? O Senhor não me deu até agora, o que eu vou falar, Senhor? Aleluia, Jesus, acordei de manhã e abria a Bíblia, fechava a Bíblia, abria a Bíblia, fechava a Bíblia e nada. Eu falei, Jesus amado, Senhor tem misericórdia. Aí lá, gente, ora para mim que até agora nada. Aleluia, fui trabalhar, aleluia, cheguei, aleluia, em casa e nada, e abri a Bíblia, fechava a Bíblia. Falei, meu Deus, o que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai fazer comigo igual eu fazia com o pastor? Eu falei assim, pastor é uma coisa, eu sou outra coisa. Aleluia, Jesus, que às vezes o pastor recebia ensinamento ali tocando, ouvia um irmão falava uma palavra, um louvor, né? E ele recebia assim na última hora. Eu falei, Deus, até que na pregação tudo bem, mas no ensinamento ainda não cheguei nesse ponto não, Senhor. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor trouxe à tona esse versículo. Aleluia, e me fez entender que todo o tempo, aleluia, Ele já tinha me dado. Aleluia, Jesus, só que eu não tinha entendido. Aleluia, e tomou queimar meu coração. Aleluia, Jesus. E os irmãos observam que o apóstolo Paulo, ele falou isso. Aleluia, admoestando, aleluia, a igreja do Senhor que estava em Éfeso, que também é a nossa igreja, que também é a igreja que está lá na África. Aleluia, que é a igreja que está na Austrália. Aleluia, que é a igreja que está lá em São Paulo. Aleluia, talvez você está me ouvindo lá em São Paulo, você é a igreja do Senhor, irmão. Aleluia, Jesus, está lá na Amazonas, no Ceará.
Aleluia, tem uma igreja do Senhor. Essa que era a igreja do Senhor que estava em Éfeso. Aleluia, Jesus. E depois dele instruir os irmãos, ele chega no final da epístola e ele fala, fortalecei, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes a gente pensa, irmãos, que, aleluia, mas para que essa força? Aleluia, para que buscar o fortalecimento, irmãos? Aleluia, para nós ficarmos de pé, nós precisamos de força. Aleluia, Jesus, para nós virmos na casa do Senhor, nós precisamos de força. Para nós orar, irmãos, para você dobrar o seu joelho, para você conseguir falar uma palavrinha com o Senhor, você precisa de força. Aleluia, porque quando a força começa a acabar, você não consegue mais nem falar. Você não, aliás, se alguém falar para você, ô irmão, vamos orar, não é verdade? Você pensa assim, orar? Quero fazer tantas coisas, mas orar, logo orar, porque falta força para nós. Aleluia, Jesus, às vezes até para fazer um jejum falta força. Aleluia, às vezes até abrir a Bíblia para ler falta força. E não é só nessas coisas. A gente pensa que ter força é só para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para ir na casa do Senhor. Não é só isso. Aleluia, Jesus, para vencer uma prova. Aleluia, nós precisamos de força. Aleluia, para vencer situações que hão de vir, perseguições no Evangelho, lutas pessoais nossas. Aleluia, Jesus, sentimentos, nosso emocional. Irmãos, tudo depende de força. Aleluia, tudo depende de resistência. O inimigo se levanta, a Bíblia fala assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas como resistir se falta força? Aleluia, como resistir se falta força? Aleluia, como buscar ao Senhor? Aleluia, como clamar ao Senhor? Como falar com o Senhor as nossas necessidades se falta força até para falar com Deus? Aleluia, Jesus. Por isso, nós precisamos de força. Aleluia, Jesus. Para caminhar, para absorver a palavra. Aleluia, para obedecer, irmãos. Para obedecer o Senhor. Se falta força, nós cedemos. Aleluia. Se nós não temos força, aleluia, nós cedemos para cumprir, executar o nosso ministério. Se falta força, como é que a gente faz? Aleluia, você vê o apóstolo Paulo, aleluia, cumprindo o ministério dele, aquele levante de todo lado, é perseguição, aleluia, os judeus se levantando, quase matando o homem, aleluia, se faltasse resistência nele, aleluia, se faltasse força no início do ministério dele, ele já não ia, irmãos, não ia ter nenhuma epístola para nós ler do apóstolo Paulo, nenhuma. Aleluia, nenhuma. Ou talvez nós ia ter, eu não sei qual foi, se foi Romanos, acho que Romanos não foi a primeira, ele começa com Romanos, aleluia, eu não sei agora a primeira epístola que ele escreveu, mas suponhamos, vamos fingir que foi Romanos, mas não foi. Aleluia, Jesus. Fosse Romanos, ele ia começar em Romanos e não ia ter Éfesos, aleluia, Efésios, não ia ter Filipenses, não ia ter mais Colossenses, não ia ter Tito, não ia ter mais nada, porque de repente, aleluia, Jesus, o apóstolo Paulo resolve encerrar a carreira dele antes mesmo de executar, de continuar por causa da perseguição, aleluia, por causa das adversidades, aleluia, Jesus, tantas vezes ele foi ferido na alma, foi ferido no físico, aleluia, mas ele adquiriu uma força necessária para cumprir o ministério dele. O Pedro. Não, e você falando isso do apóstolo Paulo, não tem como lembrar do que ele mesmo falou, né? Que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Você vê tudo que ele fala, que podia passar perseguição, podia passar fome, podia passar tudo. Mas ele sabia que ele ia ter força em Deus e ele ia conseguir passar, né? Ele declarou, vamos ver que eu até anotei, Filipenses 4, do 12 até o 13. Olha o que ele afirma. Filipenses 4, 12 ao 13. Sei estar abatidos e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha os irmãos ver. Aleluia, Jesus. Né? Aleluia, Jesus. Ele adquiriu uma força tal, uma resistência.
aleluia, uma convicção, uma firmeza na fé tão potente, aleluia, Jesus, que ele falou assim, eu sei estar abatido, aleluia, sei também ter abundância, aleluia, em toda a maneira, olha, irmãos, isso aqui, ele não falaria isso de boca para fora, assim, né, se ele não tivesse, aleluia, Jesus. Ele falou assim, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Olha que coisa maravilhosa. Né? Não tem como você não ler aqui e falar assim, oh, me dá um pouquinho. Aleluia, Jesus, eu preciso. Aleluia, Jesus. Eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Até para passar necessidade, tem que ter força, irmão. Aleluia, tem que ter força. Aleluia, Jesus, para passar necessidade, para passar luta que você vai lá no pó de angústia, de choro, aleluia, Jesus, de não saber, aleluia, o que vai acontecer daqui a um segundo, né, como é que as coisas vão funcionar, aleluia, Jesus, né, e ele foi falando, tanto a ter fome, a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, ele fala, aleluia, porque ele passou muita coisa, aleluia, Jesus, ele falou assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, Jesus. Eu posso todas as coisas. Aí as pessoas, né, igual o Pedro falou, né? As pessoas usam esse versículo como chave. Posso todas as coisas. Como se estivesse fazendo uma declaração, profetizando, e que fosse um super-homem, né? E o que ele está falando que pode é tipo assim, né? É conquistar. Ele sempre pensa para esse lado, né? Eu posso conquistar, porque o Senhor está comigo, e nem lê o versículo direito, né? Aleluia, Jesus. Aí, quando ele volta um pouquinho no versículo anterior, ele vê que Deus não está falando isso, não. Aleluia, Jesus, que o apóstolo Paulo está falando assim, posso ter abundância, aleluia, posso ter fome, posso passar necessidade, aleluia, Jesus, posso ficar abatido. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, porque eu adquiri uma resistência. Aleluia, e continuava confiando no Senhor, porque não significa que Deus vai te fortalecendo e você vai confiar na sua própria força. Porque você tem que entender que essa força que você vai adquirir, ela é do Espírito. Aleluia, ela é de Deus, ela não é sua. Aleluia, mas quando o homem se apropria, aleluia, da força que não é dele, mas é do Espírito, e ele passa a achar que toda a força que ele recebeu é dele, aí ele cai. Aleluia, Jesus. Mas enquanto ele fala assim, de mim mesmo eu não posso fazer nada, eu não tenho força nenhuma, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele jamais cai. Aleluia, Jesus, porque ele reconhece que a força vem de Deus, não é dele. Aleluia, eu tô recebendo força, mas não é minha, não é porque eu sou bom, não. É porque meu Deus está me dando força, eu estou confiando nele e ele está, aleluia, me dando força. Pedro? Não sei se está certo, né? Mas você falou assim que muita gente pensa que na força da pessoa vai dar certo. Eu não sei se está certo o caso, mas eu lembrei de Sansão, né? Que Sansão, ele falou, vou eu mais uma vez, eu não sei a frase direito, mas ele não confiou em Deus, porque se ele fosse humilde, falaria, eu vou pela força do Senhor, vou por Deus, assim como outras pessoas na Bíblia falaram, que é pela força do Senhor, mas falou, vou eu mais uma vez e entregar nas minhas mãos. Ele desobedeceu o Senhor, né? E uma coisa, claro, não é o assunto de hoje, mas é algo que muitas das vezes enfraquece a nossa fé, a desobediência, sabia? O pecado. Aleluia, Jesus, ele elimina a nossa força. E o Sansão, ele desobedeceu o Senhor e ele pensou que a força estava nele. Que ele podia ir lá e conseguir, mas a força já tinha se retirado. A irmã Karina? Pegando carona no que o Pedro falou, eu quero dar um outro exemplo ao contrário, que quando o Davi ele foi enfrentar o gigante, força que eu fiz, ele não tinha nada, nenhuma, né? Coitadinho. Mas ele foi no nome do Senhor. Sim. Né? Aleluia, você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, aleluia, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus, ele confiou na força do Senhor. Aleluia, Jesus, ele confiou. E quando o Senhor vai renovando as nossas forças,
Ele vai aumentando nossa confiança. É isso que acontece. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ter confiança. Aleluia. E vamos conseguindo acessar a força do Senhor. Eu não posso nada, mas o meu Deus pode. O inimigo se levantou, em vez de eu desesperar e correr, porque eu não estou tendo força nenhuma, não estou tendo resistência, deixa eu cascar fora. Não, mas eu confio no meu Deus e Ele vai me ajudar a vencer esse inimigo e Ele vai, aleluia, retroceder. Então você vai ganhando confiança. Aleluia, e essa confiança te dá acesso a toda a força que o Senhor tem. O irmão Denilson, depois o irmão Ricardo. Ô, Ju, e o interessante, vou falar duas coisas. Quando Paulo, ele falou que ele aprendeu a ter em abundância e depois sofrer necessidade, porque muitas vezes nós não entendemos. O pobre sofrer e depois ficar rico é uma coisa, mas o rico, o que tem abundância e depois passar necessidade é muito difícil. É terrível. Para a pessoa entender aquilo, e ele entendeu. Né? E muitas vezes a pessoa não entende. Porque quando o pobre já começou, já sofreu mesmo, já acostumou e tal, e ele subir, amém. Ele não tem problema em cair de novo. Mas o rico, como se não, aquele que tem abundância, quando ele cai e ele entender que é uma forma que Deus está ensinando ele, igual Paulo entendeu, é tremendo demais. Porque muitos... O que aconteceu com o Jó, né? Exatamente. Então, ou seja, outra coisa também, vou falar do Asaf, né, que Valéria gosta tanto, que quando a força dele começou a perder, ele quase que ele caiu. Quase que ele caiu. Né? Ele falou assim, ó, quase desfaleceu, né? Ele só foi entender quando ele ouviu a mensagem. Ou seja, então, muitas das vezes, o nosso fortalecimento, muitas vezes não. A palavra, né? O nosso fortalecimento está na palavra do Senhor Jesus. Exatamente, né? Porque se não tem palavra, não tem, né? Nada que te instigue, nada que fala, irmão, você não pode aceitar a derrota, não. Irmão, o inimigo está te vencendo. Irmão, você precisa buscar força. Irmão, você precisa resistir. Aí você fala, não é mesmo? O diabo está quase me vencendo. Igual a Asaf, né? O Ricardo. Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Porque quando é rápido, é mais fácil, né? É verdade. E vai dar vitória. E muitas vezes a pessoa, por causa da pouca força, ele desfalece antes de conseguir a vitória, né? Ô, Ju, e o interessante também dessa frase, muitas das vezes a pessoa usa como desculpa para errar. Como a pessoa assim, eu posso todas as coisas, mas você pode todas as coisas no Senhor. Né? Muitas vezes a pessoa está errando, está indo para outros caminhos, mas o Senhor diz que eu posso todas as coisas. Não é bem assim. Não. Eu posso, porque muitas das vezes o inimigo é muito sujo. Né? Tem por várias situações que Deus está comigo e me fortalece, mas não é? Mas não na legalidade para o mal. Sou um super-homem que posso fazer tudo que eu quero. Exatamente. Né? O Pedro. Não, tô falando demais, mas eu achei interessante, né? Eu achei muito interessante aquilo que o irmão Ricardo falou, porque tem muitas pessoas que, né, têm esse pensamento, mas a gente tem até exemplos de pessoas que como homem, estava fortalecido e venceu. Eu até tinha comentado com a minha mãe de falar, e você citou de Jó, porque Jó era um homem, mas Jó, ele tinha confiança em Deus e com certeza era fortalecido, porque para ele passar tudo que ele passou e não reclamar, ele tinha um fortalecimento bem trabalhado, uma confiança muito, que não fez ele pecar, porque que nem eu estava refletindo outro dia, a gente perde uma pessoa, a gente sofre. Ele perdeu 10 filhos, perdeu riqueza, perdeu servos, perdeu, tipo, tudo da vida dele, né? Tudo, tipo assim, que o ser humano vê como uma base de sobrevivência foi tirado dele. E ainda assim uma doença pega no corpo dele. Então, tipo assim, a doença ainda pior, né? Porque muito pior. Aí tocou na carne da pessoa. Um outro exemplo que a gente vê, que tem muita gente que fala assim, não é verdade esse negócio, é Jesus. Porque Jesus, ele veio como homem. Sim. E isso é bem claro, porque tem muita gente que fala assim, não, mas era Jesus. Mas ele era homem, assim como nós. Sim. Ele podia ter pecado, mas ele não pecou. E ele passou por tanta coisa, tanta coisa, mas ele ensinou a gente, nos deu a esperança e até mesmo a força
e a ousadia de pensar que ele conseguiu e a gente também vai conseguir. Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E é muito interessante, porque até mesmo eu antes tinha essa dificuldade de às vezes olhar para assim, não, mas é da Bíblia, tipo assim, não que a Bíblia, mas, tipo assim, mas as pessoas da Bíblia, Elias, né? Tipo assim, João Batista. É Jó, mas depois eu comecei, né, passou um tempo, vou ouvindo os ensinamentos, Deus, a gente vai abrindo o coração e Deus vai tendo liberdade de falar com a gente. Coisa que esses homens eram especiais, diferentes, né? Exatamente, eu comecei e a Bíblia já fala isso, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Quer dizer, ele não era super-homem. Ele era de carne e osso, igual nós. E tem muita gente que eu já vi falando, até eu mesmo tinha esse pensamento, mas às vezes tem um irmão que escuta e não entende, às vezes muita gente que tem isso não sabe. Mas assim como nós, eles eram homens, mas que fortaleceram em Deus e conseguiram passar. Exatamente. Que o exemplo que muitos homens da Bíblia passaram serve de esperança para a gente, para quando a gente tiver em uma situação, a gente olhar, o Jó perdeu tudo, mas ele continuou. Eu também vou continuar, não na minha força, mas na força do Senhor. Nos inspira, né? Nos inspira a querer vencer, não nos derrota. Porque quando você começa a ficar com aquela visão, até isso me atrapalhava. Ficava assim, não, mas Jó era Jó, Jesus era Jesus. Eu tinha essa dificuldade. Mas quando eu comecei a olhar para o não era homem, eu vi, com Deus a gente consegue vencer, né? Exatamente. O Paulo? A irmã Valéria? Uma coisa me tocou que tinha um dedo do lado de lá. Ju, essa questão do fortalecimento de Deus é tão interessante, né, que a gente não pode deixar de falar do nosso amado Elias, porque quando ele estava fugindo, agora o Asaf já foi falado, né, Valéria? Então vamos falar para Elias agora. Vamos falar do Elias. Você viu que quando Elias precisou, né, fugir diante de Jezabel, que ele estava lá, todo michuruco, né? Você viu que o anjo do Senhor apareceu para ele, né? Deu ele pão e água, e você viu que aquele alimento alimentou ele por 40 dias e 40 noites. Exatamente. Ele não comeu e não bebeu mais nada. Aí você está falando, né? Essa graça do fortalecimento de Deus, né? Que sustenta o homem de uma forma tão poderosa. E o Elias, ele era um homem forte. Gente, ele tinha no ministério dele, porque assim, você lutar contra 450 servos de Baal e Astarote, né, Azerá, aleluia Jesus, ele enfrentar todo mundo ali, se opondo a ele, aleluia Jesus, o próprio rei se opondo a ele, né, porque falou, perturbador de Israel, chamou o homem de perturbador de Israel, mas ele tinha uma força, né, uma garra, uma convicção que ele enfrentou todo mundo, né, e foi lá, aleluia Jesus, e orou, aleluia, Jesus, e desceu fogo do céu, aleluia, e matou aqueles profetas, depois ele foi perseguido, aleluia, Jesus, né, e antes disso ele tinha sido perseguido, e foi muitos soldados enviados, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e vos consuma, ele enfrentou tudo, aleluia, chegou num ponto, depois dele fazer toda essa proeza, aí a Jezabel ameaça ele, aí ele dá uma baqueada naquele momento, ele fica com o espírito entristecido. Nós somos homens, está mostrando que ele era homem, tá vendo? Aleluia, ser humano. Aleluia, Jesus ficou entristecido, ficou abalado. Aleluia, porque depois de fazer tanta coisa, ele falou assim, meu Deus, né? Aleluia, Jesus, ó, você vê que... Não, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor que meus pais, não. Aleluia, me leva. Aleluia, Jesus ficou ali. Aleluia, Jesus. E fugiu, ficou lá quietinho. Aleluia, mas como ele tinha um temor de Deus... Aleluia, como era um homem obediente, aleluia, um homem temente ao Senhor, você acha que o Senhor deixou ele na mão? Aleluia, no momento que ele estava passando, né? Aleluia, aquele momento de vulnerabilidade, aleluia, e não era uma vulnerabilidade porque, simplesmente ele não buscou força, ele não quis, ele não importou, aleluia, mas porque ele estava realmente angustiado, e o Senhor viu, aleluia, e viu o que o Senhor fez? Mandou um anjo, ele estava dormindo, acordou ele, levanta-te, come, bebe, porque muito comprido vai ser o caminho. Aleluia. A Bíblia chega a dizer que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso significa que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, caminhando. Aleluia, Jesus. Com a força da comida que o anjo deu a ele. Olha para você ver. Aleluia, Jesus. O Paulo, depois o Diácono Denilson.
Não, é só falar daquela questão lá do Jó lá, que os irmãos tinham falado, que a pessoa pensa que a luta do Jó foi só em um dia, né? Todo aquele processo lá em um dia, outro dia estava bem, né? Sendo que lá em Jó 29:2 fala sobre o tempo, assim, a luta que passou, o tempo. Há quem me dê a ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ó, que interessante, não tinha observado esse versículo. Meses. Tá vendo? Isso quando ele falou, né? Agora a gente não sabe quanto que durou depois que ele falou. Meses, né? Não era uma coisa tão, né? Já tinha meses. Ju, falando de Jó, né? A força de Jó é tão extraordinária que quando ele começa a falar contra Jó, ele fala assim, mas não vai parar suas acusações, não? Porque se fosse eu no seu lugar, eu estaria te consolando. Sim, e é uma das coisas, porque ele não teve apoio nenhum. Exatamente, assim, não, eu no seu lugar, eu estaria te fortalecendo, eu estaria tentando buscar ajuda para você, mas vocês estão tentando me destruir. Vamos ver, como é que era a força desse homem, gente? Assim, ele foi... E eram os amigos dele, os amigos dele, vocês estão tentando... Por acaso... Já estou passando, está tentando acabar de me julgar no buraco. Aí fala assim, mas se fosse eu no lugar de vós, ele ainda fala assim, eu estaria consolando o seu coração, você vê. Gente, foi uma luta terrível, porque foi uma luta financeira, né? O irmão sabe como é difícil, irmãos. Os irmãos que é pai de família aqui, mãe de família também, porque muitas das vezes quem não trabalha depende do marido. Né? E você vê seus filhos ali, né? Você vê situação apertando, contas acumulando, né? E você sem saber de onde vai tirar para pagar. Aí você vê que isso aí ainda fraquinho diante do que Jó aconteceu com Jó. É difícil, né? Então, luta financeira, aleluia, luta emocional, assim, de mais alto grau, porque ele perdeu os filhos. Gente, perder pai e mãe já é difícil, agora perder filho não é fácil. Aleluia, Jesus, perdeu todos, não sobrou nenhum para consolar ele, só sobrou a esposa dele, mas a esposa dele, em vez de consolar ele, ainda foi usada pelo inimigo, querendo fazer ele blasfemar. E os amigos chegou, agora pelo menos vai ter os meus amigos, para me dar uma palavra de força, né? Uma palavra de incentivo. Os amigos foi acusar ele. Então, assim, pensa, aí quando ele pensa, tá, a enfermidade, né? Aleluia, então, de todos os lados ele foi cercado. Aleluia, Jesus. Mas ele continuou firme. Aleluia, continuou firme. Ele queixava, ele reclamava, ele falava com Deus, não murmurando, mas ele falava com Deus, Senhor, ele não estava entendendo. Aleluia, Jesus. Mas ele continuou firme no propósito dele. Irmã Valéria e irmão Pedro. Aleluia, Jesus. Essa questão de receber fortalecimento do Senhor é tão importante, porque quando Jesus, né, ele estava lá no Getsemane, né, a palavra de Deus fala que ele estava aflito, né, que o suor dele transformou em gota de sangue. Você viu que Deus enviou um anjo para consolar Jesus, para fortalecer Jesus, para que Jesus viesse passar por aquela crucificação. Você vê que até o próprio Jesus necessitou naquele momento, tipo assim, de fragilidade, né? Porque, é claro, gente, mesmo ele sendo filho de Deus, aqui na terra ele estava como homem. E como homem, você viu que era tão forte que ele já estava começando a sentir as dores. Nossa, Deus, se fosse eu queria ir para trás. Se não, meu Deus, obrigado, Senhor, vou voltar para trás. Mas você viu que não. Você viu que Deus foi tão misericordioso que Deus enviou um anjo. Por quê? Para consolar Jesus por amor de nós, que a gente precisava daquele sacrifício de Jesus, entendeu? Então, assim, essa questão que você falou, que a gente precisa de fortalecimento até para passar as provas. E o próprio Jesus é o nosso testemunho sobre isso. Exatamente, porque ele viu quando começou a chegar a hora, ele foi lá, assim, meu Deus, meu Pai, né? Se for possível, se puder não deixar eu passar por isso, né, nas nossas palavras, é como se tivesse assim, se o Senhor puder me livrar disso, se o Senhor puder não deixar eu passar isso, o Senhor deixa eu não passar isso. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, voltou lá 3 vezes. Se o Senhor puder não deixar eu passar por isso, o Senhor deixa eu não passar por isso. Aleluia. Mas ele falou, mas todavia seja feita a sua vontade. Para falar isso, tem que ter muita firmeza. É muita firmeza. Aleluia. Ele ali, você viu que um momento vulnerável,
Mas a força estava ali. Ele estava vulnerável, mas a força do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Faz assim, se possível, se eu puder, não deixar eu não precisar de eu fazer isso, se eu puder. Aleluia, declamando uma misericórdia, mas a determinação vinha. Contudo, seja feita a sua vontade. Aleluia. Se fosse eu mesmo, se fosse eu não ia falar essa parte, essa segunda parte. Não, Senhor, se eu puder, deixa eu não passar, não é verdade? Aleluia, mas a convicção, não, mas seja feita a sua vontade. O Pedro, depois o Ricardo. Só duas coisas que eu observei, né? A gente observa a firmeza de Jó em tudo, mas até quando ele fala, né, que ele ia ver o Redentor, né, que ia se levantar sobre a terra e com os olhos dele ele ainda o veria. Exatamente. O Senhor. Então a gente vê que por mais que a situação era complicada, que nem você falou, ele reclamava, ele queixava, mas não é porque ele estava murmurando, mas ele estava sendo sincero com Deus, porque os amigos dele já não estavam ajudando. Então ele tinha que ser sincero com Deus. Desabafando com Deus. E ele tinha que ser sincero com Deus, porque de um lado ele não tinha apoio, do outro ele não tinha, então ele só tinha Deus naquele momento para se apoiar. E uma outra coisa que eu estava pensando, que posso estar errado, eu acho que a fé e o fortalecimento andam juntos, né? Sim, porque quando você recebe força do Senhor, a fé caminha junto. Porque como que você vai, igual eu falei, como que você vai falar, daí ter certeza que você vai vencer, que você pode ir, se você não tiver nem fé nem confiança, né? O Senhor vai dando essa graça e você vai adquirindo essa confiança, essa fé, para crer que Deus te ajuda a vencer uma montanha. Está difícil, mas eu vou conseguir. Está difícil, mas igual o Davi, né? A irmã citou, né? E ele vai ampliando, porque a força não é nossa, né? A gente vai conseguindo acesso a ela, mas pela confiança que temos em Deus, né? Quando a gente fracassa, a gente já não tem fé para nada. É por isso que você já não tem aquela força. Porque você imagina assim, se o inimigo levanta, já assusta. Você já não vou vencer. Aleluia, não vou dar conta. Não vai andar, eu não consigo. Entendeu? Tudo. Você vê a dificuldade, né? Cada vez mais, tudo para você é muito difícil, muito, entendeu? Intenso. Aleluia. Mas quando você está na força do Senhor, você confia. E aí eu até lembrei, né, para eu chegar nesse... Assim, eu lembrei lá em Hebreus, né, quando eu falo dos homens que tiveram fé. Nós vamos ler isso. Então vou esperar um pouquinho. Então. Vamos ler. O Ricardo. Se possível. Exatamente. Se possível. Exato. Exatamente. Eu já até exato. E às vezes o crente ele vai de um extremo a outro. Muitas das vezes, igual no caso de Jó, era a permissão do Senhor, né? O de Jesus também. E muitas das vezes o cristão, aquilo que é para ele passar, não aguenta, não aceita, não posso, e tudo numa força que não é, né? Não existe aquilo. Aí o que acontece? O inimigo até instiga ele com essa força, falsa força. Não, eu não aceito, eu não sei o quê, para ele poder cair, porque não vai acontecer, né? E ele vai ficar frustrado. Agora, quando é do Senhor, né? Ou às vezes quando é o inimigo que está fazendo, aí sim, aí o Senhor já direciona, não aceita. Não, meu filho, isso é o inimigo, resiste. É diferente, o Senhor vai dar a gente discernimento de um caso e outro, irmão. Exatamente, crescimento. Sim, aquele e resistindo, né? Aí tem resistência para ouvir a voz de Deus, para né, passar, para não ser modelado. Ele tem resistência, uma resistência endurece. Se ele tivesse todo esse endurecimento, toda essa resistência naquilo que é certo, não, ninguém vencia ele, nenhum demônio vencia ele, não é verdade? Quem quer falar? A irmã Karina?
Ô, Ju, não sei se está certo, mas eu lembrei, foi lá da passagem de Neemias, quando ele manda trazer o livro e Esta começa a ler, e eles ficaram entristecidos. Mas eles falam assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E ele fala de novo, não entristeçais. Exatamente. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Jesus. Porque eles já começaram a entristecer, já começou a desanimar, fracassar naquele momento, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Jesus. Vamos ler, antes de a gente ler Hebreus, vamos ler, que nós estávamos falando de Paulo, das tribulações que ele passou. Vamos ler em 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23 até o 28. Não, vou até o 33. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 33. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite, 1 dia passei no abismo. Misericórdia. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, quem eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem, e fui descido no cesto por uma janela de muralha, e assim escapei das suas mãos. Aleluia, Jesus. Só para poder esclarecer, às vezes a gente, como você vê, uma mesma palavra na Bíblia, muitas das vezes uma confusão que acontece muito é porque se é a mesma palavra, e às vezes está num contexto diferente, a pessoa pensa que é a mesma coisa, né? E não é. Aqui, quando ele fala assim, quem enfraqueça, que eu não também enfraqueça, fica parecendo assim, nossa, se o irmão despencar lá, eu despenco do lado de cá, né? Se um desviar, eu desvio também. Não é nesse sentido que ele estava falando. Aleluia, Jesus. Era no sentido da fragilidade humana, dele se compadecer da fraqueza do outro. Aleluia, dele sentir o que o outro está sentindo. Né? E quando ele fala assim, da minha fraqueza, é da nossa fragilidade como ser humano, somos vulneráveis, que não confiava na própria força. Ele, como homem, aleluia, homem fraco, aleluia, mas em Deus ele era forte. Aleluia, Jesus. Então é nesse sentido, porque aí esse povo aí pega esses aqui e fala, tá vendo? O apóstolo Paulo está falando, e uma pessoa enfraquecia, ele enfraquecia, olha a fraqueza, tá vendo? Ele era fraquinho, aleluia, Jesus, fraquinho, aleluia, como homem sim, mas no Senhor, olha o tanto que ele era forte, olha o tanto que ele falou aqui, em perigo, em prisões, em perigo de morte, foi açoitado. Exatamente, o tanto que ele apanhou, foi apedrejado. Né? Era para esse homem falar assim, não, nossa, estou sofrendo demais, deixa esse evangelho para outra pessoa, deixa essa missão para outra, porque isso não é para mim, né? Já está sendo demais, aleluia, Jesus, mas uma força sobrenatural que fazia ele resistir tudo e continuar. Irmãos, quando a gente recebe um ataque tão grande, sinceramente, se você faz algo para Deus e o inimigo se levanta, a primeira sensação que te vem é desanimar, é não querer fazer mais. É a primeira sensação que vem. Nós sofremos um ataque. Vamos supor, o profeta se levantou e falou algo, e aí ele sofreu uma perseguição, Eva, nunca mais eu profetizo.
É a primeira reação do ser humano. Exato. Ele tinha um que era nesse. Ele sofreu muito. Ele ainda falou assim: já aprendi a me contentar com o que tenho. Né? Ele fala isso antes. Sei ter a mudança, sei ter necessidade. Já aprendi a me contentar. Né? Aleluia, Jesus. Agora vamos ler de Hebreus. Aleluia. Hebreus 11, né? Fala de Sansão, não sei o quê. Gideão. 11, 32. Até o 38. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apredrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Olha, você vê. Da fraqueza eles tiraram força. Aleluia, Jesus. Na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Alguns nem aceitaram o livramento, nem quiseram receber o livramento de Deus para ter um galardão maior do outro lado. Gente, para você fazer isso, você tem que ter muita força. Muita força. Você não aceitar um livramento para ter um tesouro maior do lado de lá, né? Que você não está vendo, que é invisível aos nossos olhos, que é na outra dimensão, né? É do outro lado, né? Tipo assim, eu prefiro morrer por amor do Senhor e ter um galardão muito grande por sofrer por amor do Senhor, do que receber um livramento do Senhor, né? Olha para você ver, é muita força, né? Ô, João, você estava falando aí, né? Eu estou meditando sobre a questão da gente não pegar a força de Deus como se fosse a nossa força, né? Eu lembrei, foi daqueles espiões, né? Quando Moisés mandou eles espiar a terra de Canaã, que eles voltaram, né? E desfaleceram o coração do povo, né? Que não tinha como vencer nem nada. E você vê que depois, quando Moisés falou da promessa, eles arrebentaram todo mundo e quiseram ir. Mas Moisés falou, não vai, porque o Senhor não está no meio de vós. A força do Senhor não vai estar em vós. E você viu que realmente eles foram lá, né? E não deram ouvido e foram. Mas você viu que pela força deles, eles foram totalmente derrotados. É isso que você está falando, que a gente precisa da força de Deus para vencer uma batalha, né? Por isso que eu falo em questão da obediência. Porque se eles tivessem sido obedientes no primeiro momento, o Senhor tinha entregado os inimigos dele nas suas mãos. Só que como eles foram desobedientes e fez o povo desfalecer, né, na fé e tudo mais, eles não conseguiam ser vitoriosos, né? E outra coisa que eu estava observando, tipo assim, comparando uma coisa com a outra, né? Comparando o apóstolo Pedro, antes dele ser batizado, e depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele recebeu a força e o poder do céu. Você viu que antes dele ser batizado, né, ele não tinha aquela firmeza. Até negou Jesus, né, por medo do que poderiam ser feito contra ele as coisas, né? Mas depois que o apóstolo Pedro foi lá e recebeu a virtude que vem do céu do Espírito Santo, o fortalecimento, você viu que quando ele foi açoitado por amor a Cristo, ele se alegrou.
Ele se achou, ele se alegrou por Deus ter feito ele digno de apanhar por Jesus. Antes ele negou por uma ameaça. Uma ameaça. Que nem sabia se ia acontecer alguma coisa, mas já ficou com tanto medo que já negou. Ali já a ameaça era real. Ele já sabia que estava, né? Ele já não. Mais importa obedecer a Deus do que os homens, né? Tipo assim, e se a pessoa pisa no nosso pé, a gente quer lá, assim, né? A pessoa já quer ficar revoltada, pisar no pé dele também, se não vai pisar no meu pé, não, entendeu? Tá pensando o quê, entendeu? E você viu que, olha para você ver como que é importante, né? Essa campanha é tremenda. Nossa, que Deus derrama a graça dele sobre a nossa vida. Olha para você ver como que é tremendo a gente receber o fortalecimento do Espírito Santo, entendeu? Porque a gente tendo a força e o poder do Espírito Santo, a gente consegue passar qualquer afronta por amor de Jesus. Exatamente. É um livramento. Irmãos, a gente pensa, às vezes as pessoas desprezam. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu sou fraco, eu sou assim mesmo. E assim, o Senhor me entende. E parece assim, que está confortável com a fraqueza. Você não entende, meu irmão, que a sua fraqueza pode te derrubar. Não é verdade? É igual na nossa força física mesmo. Se você está faltando vitamina, né? Você não está comendo direito. Uma gripe te derruba, meu irmão. Uma gripinha, um ventinho, te derruba. Por quê? Porque você não tem força física. Né? Se você, né? Quantas pessoas, igual quando passou essa Covid e tudo, o que eles falavam? Que as pessoas que tinham já alguma comorbidade, não era? Muita gente morreu porque tinha uma comorbidade. Por quê? Porque o organismo dela já era um fraco, já estava debilitado. Na hora que pegou a doença, o que aconteceu? Morreram. Não morreu aqueles que confiaram no Senhor. Aleluia, Jesus. Né? E aqueles também não era um momento, o Senhor, né, confiou no Senhor. Mas as pessoas que tinham comorbidade, né, que era uma fraqueza no organismo em algum ponto ali, alguma enfermidade, morreram. Né? Isso eu estou falando do físico, do carnal, do organismo humano. E assim também no espiritual. A pessoa pensa que é tranquilo ele conviver com a fraqueza dele. Eu convivo com a fraqueza. Aleluia, Jesus. Só que você não está entendendo o perigo que você está correndo. É um perigo, né? Porque pode chegar, pode acontecer algo muito grave e você não ter condição de vencer, você desviar. Mas eu estou conformado com a minha pequena força. Mas e se acontecer algo muito grave na sua vida? Aleluia. E se acontecer, porque a gente não sabe o futuro, irmão. A gente não sabe o que pode acontecer, provação, adversidade, levante, perseguição, um monte de coisa pode ocorrer. E se acontecer? Eu não tenho estrutura, eu não tenho vitamina espiritual, eu não tenho nada, eu estou assim, né? Se vir uma coisa, eu vou cair, com certeza. Então, não é legal, não é confortável, é um perigo. Eu estou correndo risco. Isso é complicado, estou correndo um risco. Bom, Manuel? Não, o tema da campanha, né? E o ensinamento está sendo muito abençoado, né? Porque a fraqueza a gente tem que entender, buscar de Deus fortalecimento, porque a fraqueza é início da derrota, né? Já é o início da derrota. Então a gente tem que buscar de Deus fortalecimento, igual está sendo o ensinamento de hoje, né? É verdade. A gente tem que buscar de Deus, porque a fraqueza é o início da derrota. Se você começa a fraquejar, a derrota para aproximar está perto. E mesmo porque quando você está fraco, você já nem enfrenta. Você pensa, eu vou perder. E se você tentar na sua força, ou tentar assim, mas vou tentar, você cai na batalha. Cai, não consegue. Cadê a força? Você não tem força. Primeiro que a gente aí não tem nem coragem, né? Igual aqueles espias. Ele já chegou lá, já começou a ver só o lado ruim, só o lado negativo. Não, mas a gente não vai vencer, não, porque tem gigante, porque, nossa, lá é muito bem cercado, é muito isso. Veio o medo, o pavor, entendeu? Dominou eles, e eles acovardaram, e é assim que a gente sente. Eu falo, irmãos, é horrível você fracassar, é horrível você, mesmo que você
eu não sei se os irmãos já sentiram algum momento assim que você estava sentindo uma força muito grande e sentiu um momento que você não estava com aquela força. É horrível. É horrível, é coisa terrível. Porque quando você está naquela força, você fala assim, se o inimigo se levantar, pode vir que eu vou na força do Senhor, eu derrubo muralha, eu faço, não para vanglória, mas assim, sentindo aquela convicção. Aí, quando você fracassa um pouquinho, você já morre de medo de tudo. É terrível. Você, ai, meu Deus, ai, Senhor, ai, meu Deus, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer. E não sei o que, o inimigo se levantou, ai, Deus, tem compaixão de mim, porque e agora o que eu vou fazer? É horrível. É horrível. Aí você fala assim, nossa, uma outrora, se isso acontecesse, eu falava, tá repreendido em nome de Jesus que eu vou, agora eu quero voltar e correr e esconder. Estou querendo nem esconder, porque eu estou com medo, porque minha força está acabando. O Manuel ia falar ou quem que ia falar? Ah, vem aqui. Alguém ia falar? Ah. O outro ponto também da fraqueza, que já aconteceu comigo, não é que eu estou forte, mas muitas das vezes a gente justifica que é fraco, mas às vezes o inimigo também nos faz pensar que somos fracos. Igual aquela passagem que eu lembro até da última oração lá de casa que o pastor foi, daquela cidade de Senaqueribe. Por que ele lutou contra aquela cidade? Que ela não era tão fraca assim. E muitas das vezes o inimigo faz a gente ter esse sentimento para a gente não buscar se fortalecer. Exato. Ele nos cega. Ah, não, mas Deus sabe que eu sou fraca. Eu não vou buscar assim, não, porque muitas vezes eu ficava. Não consegui. Eu falava sabe com o pastor, que eu não dou conta. Eu já falei com o pastor várias vezes. Ah, pastor, eu sou fraca. E eu me Parece que a gente vira um aspecto da nossa personalidade imutável. Não, eu sou fraco, Deus já sabe. Isso. Né? E às vezes o inimigo, né, vê algo que a gente não vê, né? Exato. E ele sempre coloca na gente que a gente é fraco. Então, qualquer situação, a gente não... E aí você começa a aceitar tudo. Isso. Aí a gente não busca fortalecimento, porque, mas Deus já sabe. Eu não vou perder minha salvação por ser fraco. Porque Deus não rejeita ninguém por ser fraco. Sim. Ele resiste o soberbo. Exato. E a gente vai justificando, porque eu falo de mim, estou falando de mim. E a gente nunca busca a fortaleza. Exato. E aí você vira uma ideologia, que a irmã falou, isso é forte, eu não vou perder minha salvação porque eu sou fraco. Porque, óbvio, né? Vamos supor, até uma pessoa que aceitar Jesus agora e Jesus buscar ela está fraquinha, porque ela aceitou Jesus agora, ela vai subir, ora, né? Ela aceitou Jesus de todo o coração. Mas se a gente pensar assim, eu não vou, né? Eu vou perder a salvação porque eu sou fraco. Meu irmão, você não sabe quanto tempo de vida você tem e o que você vai enfrentar. E se realmente você, na sua fraqueza, você vai conseguir vencer. Você pode negar o Senhor Jesus por causa da sua fraqueza. E aí você não vai perder sua salvação? Vai, porque você negou Jesus. Não é verdade? Passou uma tribulação, uma perda muito grande. Ah, Deus não me ouviu. Deus, né, levou um parente, um ente querido. Né, agora acabou minha força, eu não vou mais na igreja, porque Deus não me ama, Deus não olha para mim, e aí simplesmente desanima, nunca mais ir na igreja. Ele não vai perder a salvação por ser fraco? Vai. Não por ser fraco, mas o que a fraqueza vai causar nele. Não é interessante isso que a irmã falou. E eu até estava falando com o Denilson antes de vir para cá, porque toda vez que a gente se propõe em algo espiritual, você já falou aqui, o inimigo vem. Então, se a gente não resistir, e a gente já tem esse lado mais fraco, a gente não consegue, não vai, não tem jeito, né? E ele vem mesmo, igual nessa campanha aqui, irmãos, né? Uma coisa que eu estava falando com o Pedro, estava falando com os meninos dentro do carro, é o seguinte, todas as vezes que a gente se propõe a algo diante de Deus e começa a buscar, não pensa que vai ser moleza, né? Não pensa assim, nossa, eu estou cheio da força, eu estou com uma convicção que eu vou buscar essa força, e você pensa assim que, nossa, que então tudo vai cooperar, tudo vai cobelar, que o inimigo não vai levantar, não. Levanta. Às vezes você chega na sua casa com aquela graça toda, o inimigo arruma um atribulado dentro da sua casa, fala uma palavra com você, que você vai lá no buraco. Aí, todo aquele entusiasmo, todo aquele ânimo que você estava, vai por água abaixo. Vai por água abaixo na hora. Aí você pensa assim, quer saber? Eu estava até com vontade mesmo de buscar essa força, mas aí ficou desanimado, ficou frustrado e tudo. Já perde, aí perde tudo.
Não tem mais. Aí no outro dia, ou você não vem na campanha mais, você já não é que pega a chuteira, chuta o balde, ou você vem aqui e morre no banco aí, porque não tem mais nem aquela força para orar, porque já enfrentou o demônio lá, né? Ou no serviço, na rua, ou alguma coisa, uma situação que acontece, e acabou seu ano, atingiu o seu sentimento, acabou. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que chegar aqui e já orar. Senhor, o Senhor sabe que o inimigo vai lutar. O Senhor conhece a minha estrutura, não usando como, né, como uma desculpa, ou você pegando, aleluia, Naís, porque está escrito na palavra, né? Aleluia, Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Muitas vezes eu já caí, muitas vezes eu já não consegui resistir. Mas agora, Senhor, me ajuda que seja diferente. Né? Se possível, me poupe. Né? Porque o Senhor pode poupar. Né? O Pedro, por exemplo, Satanás quis ir andar com ele. O Senhor impediu. Falou assim, não, se andasse, ele estava destruído. Então, ele impediu. Tem hora que Deus impede. Se Deus puder impedir, ele impede. Agora, se não, ele quer, através daquilo, fortalecer a gente. Não, meu filho, eu quero te ensinar, aleluia, você resistir ao inimigo. Aleluia. Aí, quando é para ensinar, ele permite. Aí, deixa o inimigo levantar para nos ensinar como resistir. Agora, se ele puder nos poupar, a gente fala, igual Jesus falou. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, porque o Senhor tem que me ensinar a enfrentar, amém. Então me dê força para vencer dessa vez. Pedro. Não, algo interessante, muito interessante que minha mãe falou, né? E, né, quando a gente coloca o propósito de Deus, algo que nem você falou, a gente tem que humilhar, pedindo para Deus, se for da vontade dele, de resistir ao ataque, mas eu acho interessante porque quando a gente levanta o propósito de Deus, que nem a gente está buscando sobre fortalecimento, algo que é interessante é a perseverança, porque acaba que, querendo ou não, vai despertando uma perseverança, porque quando você se dispõe a lutar contra o inimigo, você vai estar perseverando. Sim. Porque se você não desistir na primeira atacada dele, é porque você está perseverando. Exato. E até como falou no início do ensinamento, né, Tiago disse, né, sujeitai-vos a Deus, existir o diabo, ele fugirá de vós. É isso que a gente tem que tomar por base. A gente tem que sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele fugir de nós. Porque que nem você já falou comigo, o diabo ele vem. Deixar de vir, ele não vai deixar de vir. Mas se a gente fechar o ponto onde ele está vindo, ele vai falar, opa, aqui eu não consigo, então vamos procurar uma outra coisa. Porque parado ele vai ficar assim, ó, o menino fechou, palmas para ele. Não, ele não vai ficar assim, ele vai procurar outra coisa, tentar, não consegui nisso, eu vou tentar naquilo. Porque, que nem eu estava comentando com a minha mãe outro dia, o diabo não está brincando em serviço, ele quer pegar todo mundo para fazer escravo dele, ele não está brincando. Não. Porque se ele estiver rindo e brincando com você, dobra o joelho e ora, que nem o pastor falava, porque o diabo não brinca. Exatamente. Então, né, a gente entra numa semana de campanha, aí às vezes a gente entra um propósito, e às vezes a gente entra naquela graça até o mesmo, né? Eu falo isso por experiência, às vezes entrava no propósito, aí a gente faz aquela oração tão gostosa, de oh, glória a Deus, Jesus está escutando. Aí vai lá e o diabo levanta e fala, oh meu Deus, aí você já fica nervoso. Teve até uma vez que estava buscando. No primeiro dia você quase cospe até fogo, e é uma graça. No segundo dia você já vem mais muquecado. No terceiro dia já está mais um pouquinho. No quarto dia já está desvalecendo. No quinto dia você não quer nem vir mais. Tanto que o inimigo luta, né? E ele luta mesmo. Então está buscando o diabo levantando de um jeito pesado. Nunca vi o diabo levantando assim comigo. Eu fiquei irado, fiquei nervoso mesmo. Aí depois eu fiquei assim, vou ficar nervoso não. O diabo tá querendo me provocar, mas ele não vai fazer eu cair no laço dele. Eu fiquei irado, fiquei nervoso. Né? Não pequei, né? Mas irei, mas não pequei. Depois eu parei e pensei assim, o diabo tá querendo me derrubar, ele tá achando que eu vou cair, eu não vou cair não. Aí eu comecei a louvar a Deus, comecei a glorificar a Deus e fechei, porque se eu desse corda, aí o que quer ver? Quando a gente dá a corda pro diabo, porque não aconteceu muito, mas eu alimentar muito sentimento, o que acontece? Disso vai gerando outro, disso vai gerando outro, disso vai gerando outro, quando você percebe, você não tem força nem para lutar mais, porque aquilo que era simples, que se você tivesse existido, intensifica. Já tem no seu coração e o diabo é oportunista, o que ele faz? Vamos aumentar mais. Porque o que ele fizer para te afastar de Deus, ele faz. Porque quando a gente propõe um propósito, Deus começa a revelar mais coisa. E isso vai gerando mudança, até ele não conseguir mais entrar, né, e ir contra a sua vida, né? E quando a gente vai buscando essa força, né, a gente vai resistindo o inimigo,
Mas quando o Senhor mostra, o Senhor começa a nos dar discernimento para a gente ver as coisas que o inimigo está fazendo para poder, né, vir contra nós, em que ele está vencendo, né? Porque muitas das vezes a gente é derrubado porque a gente nem percebe o que é o inimigo fazendo. Nem percebe. Entendeu? Ele faz é batata, é o que ele se propõe a fazer, ele consegue. Ele triunfa porque a gente nem percebe que é ele, né? Às vezes a gente percebe, mas mesmo assim a gente percebendo, às vezes a gente cede. E às vezes a gente nem percebe, porque às vezes ele vem com uma estratégia tão diferente, tão sutil, que a gente cai nela. Não é verdade, Paulo? Não, Ju, igual você tinha falado da questão da pessoa que enfrentar as coisas com sua própria força, né, em vez de buscar a força do Senhor. Nisso eu lembrei de um versículo, não sei se está certo, né, mas Zacarias 4:6. E respondeu e me falou, dizendo: esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz os seus exércitos. Tá vendo? Aleluia, não era a força deles, aleluia, Jesus, não era pela força deles, aleluia, Jesus, era pelo espírito, aleluia. Interessante. Eu não consegui achar, aleluia, o versículo aqui, aleluia, Jesus, mas a Bíblia fala que quando Deus tirou o povo do Egito, tem um trecho que fala, aleluia, Jesus, que Deus ensinou eles a guerra. Aleluia, Deus permitiu algumas situações para ensinar eles a guerra, porque eles não sabiam guerrear. Eles ficaram lá no Egito, né, naquele tempo, estavam sendo escravos, então eles não guerreavam, não eram homens de guerra, homens de batalha. E aí o Senhor permitiu para ensinar eles a guerrear. É o que nós estávamos falando aqui. Às vezes, Deus permite o diabo levantar mesmo, a luta vir, para trabalhar a nossa resistência. Não, meu servo, você tem que resistir. Eu estou querendo te ensinar. Que ele fez isso com Israel, para poder ensinar eles a guerra. Agora, claro, o Senhor sonda a nossa estrutura, né? E se a gente pedir o Senhor e ele puder, aleluia, ele faz, ele poupa a gente até a gente ganhar. Né? Até um salmista tem um salmo que fala assim: ô Senhor, poupa-me até que eu ganhe alento. Tem um salmo que fala assim: poupa-me até que eu ganhe alento. Ou seja, eu estou cansado, eu estou fraquinho. Aí a pessoa vai me fazer dar uma corrida, vai me fazer pegar um saco de cimento, se eu mal estou conseguindo segurar o meu corpo em pé. Aleluia, Jesus. E aí, claro que o Senhor entende essas coisas. Aleluia, Jesus, eu estou falando com ele, eu estou buscando dele. Ele está vendo? Então tá bom, meu filho, vou colaborar com você, porque eu estou entendendo. Eu estou vendo, aleluia, Jesus. Agora, se ele não responde dessa forma, ele fala: não, meu filho, eu sei que você queria ficar um pouco melhorzinho, acomodado, aleluia, sem o inimigo lutar, mas eu preciso te ensinar. Eu preciso te ensinar você a resistir. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Os irmãos estão entendendo? Aleluia, Jesus. Nós precisamos dessa força, irmãos, porque coisa terrível é, aleluia, Jesus, qualquer coisa nos levar no buraco. Qualquer coisa, aleluia, Jesus, nós desfalecermos. Aleluia, qualquer coisa, você ficar numa situação, né, catastrófica, não é agradável. Aleluia, eu falo de experiência própria, de você experimentar uma força que você podia vencer, aleluia, um gigante, e de repente você está temendo um anão. Não é agradável, não é legal, é terrível isso. Juízes 3? Eu tinha pesquisado, né? Então pode ler. Juízes 3:2. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que antes não sabiam disso. Volta o versículo anterior. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso, vai. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que antes não sabiam disso. Tá vendo? O Senhor deixou ficar algumas nações ali, para eles poderem guerrear. Né? Você viu que eles conquistou a terra, eles venceu e tudo, deixou algumas, eles ainda teve que guerrear para poder alcançar mais, para eles aprender a guerra, né? Porque os que não sabiam precisavam aprender. Né? Às vezes a gente quer que Deus poupe a gente de muita coisa, e às vezes é
para benefício nosso mesmo. Não é? É igual o pai com o filho. Se ele poupar demais o filho, ele não aprende, não é verdade? Ele não aprende, não, tadinho do meu filho, não vou deixar ele fazer isso, não, vou deixar ele fazer aquilo outro. Meu Deus, ele vive um homem velho que ele não tem força para nada, ele não sabe nada, ele não tem estrutura para nada, não é verdade? Aí parece até ruindade, né? Falar, tadinho do meu filho, vou deixar. Não, é benefício para ele, a Karina. Você falando isso, eu até lembrei aquela vez que você compartilhou comigo, não vou dar ênfase só falando, que as mulheres antigamente, o sofrimento dava elas forças. Sim. Só que elas foi poupando das filhas, dos filhos, e hoje a gente não tem a mesma força. Exatamente. Né? A população, né? O pessoal anterior, eu vi que eles tinham uma força, né? Uma força emocional, né? Força para vencer as coisas, as tribulações da vida, assim, surreal. Né? Passava muita dificuldade também, né? Passava muito sofrimento, muita dificuldade. Os pais não poupavam mesmo, né? E eles cresciam com uma força. Só que aí foi chegando um tempo que a ideologia enche, né? O mundo, os pais começaram assim, não, eu sofri muito, eu não quero que meu filho sofra, né? Não, meu pai me colocava para fazer isso, eu não vou fazer isso com meu filho, não é verdade? E aí, o que aconteceu com a geração? O que está acontecendo com a geração? Não tem força para nada, não enfrenta nada. Qualquer coisinha, a pessoa já disse. Minha avó, ela teve 18 filhos, acho que ela perdeu uns 10. Recém-nascido, aborto, uma mãe, né? E ela perdeu o que não devia. E ela enterrou tanta gente, ela chegava no velhinha, ela chegava no velório lá assim, ó, e até confortava as pessoas, avançando a cabeça assim. E com aquela força. E ela teve uma vida sofrida. E uma força, uma garra, né? E assim, agora pensa, hoje uma mãe, se ela perder um filho, ou se ela tiver um aborto, acabou. Ela entra em depressão. E ela teve força para aborto, não sei o quê, e ela tinha força, né? Exatamente. Hoje eles não enfrentam nada, enfrentam os pais, é verdade. Paulo? Não levantou a mão, não? Você já falou, né? É verdade. Né? Então, os irmãos estão entendendo, irmãos, que é benefício para nós. Não é legal, aleluia, você ser fraco. Aleluia, não é legal, aleluia, Jesus, você temer tudo, né? Qualquer coisa assim, nossa, você pensar assim, nossa, eu não sei o que vai vir, né? Para o mundo ainda, para o nosso país, não só o nosso país, para o mundo inteiro, o que nós vamos passar? E você pensar assim, mas eu sou tão fraco, o que vai acontecer comigo? Não é verdade? Nossa, e se a igreja sofreu uma perseguição terrível? Mas eu sou fraco, como é que eu vou enfrentar isso? Será que eu vou ter resistência? Né? Será que eu vou ter firmeza? Né? É terrível você pensar que você está instável, que você está inseguro, porque você não tem essa força, essa firmeza, essa convicção. Então, não é agradável. As pessoas falam como se fosse, né? Igual a irmã falou, eu sou fraco, que maravilha, eu sou fraquinho. Né? Que Deus não vai exigir muita coisa de mim, que já sabe que eu sou fraquinho, não é verdade? Mas essa questão, até que nós já falamos aqui. Uma coisa, irmãos, é você estar no seu processo natural. Né? Você começou agora, você aceitou Jesus. Ninguém vai exigir que você tenha uma força, né, sobrenatural de uma pessoa que tem muito tempo de evangelho. Isso é fato. Não é verdade? É igual você não vai exigir que uma criança na 3ª série saiba coisas que uma pessoa do 2º grau sabe. Não é verdade? Não. Né? Você está dentro do seu processo. Beleza. A minha força está proporcional, né, ao tempo que eu tenho na casa do Senhor e o que eu estou recebendo de ensinamento, ela é proporcional, está certo. Eu posso parecer fraco em vista do outro que é mais sorte, mas está dentro do padrão. Eu estou na minha fase certinha. E é tudo bem. Aí, nisso, o Senhor te dá graça, o Senhor poupa. Por que Deus poupou
Jesus poupou a Pedro, não deixou o inimigo querer cirandar? Porque Pedro era fraco. Ele não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, né? Ele sabe, não, ele não tem estrutura e estava dentro. Era normal aquilo, era natural. Mas depois, aí o inimigo levantou a perseguição de todo lado. Ele já não foi poupado daquilo, mas ele tinha força. Não é verdade? Então, você está dentro do seu natural, ok, glória a Deus. Você, eu sou fraquinho, irmão. É fraquinho, irmão, porque você está novo na fé, né? Você está adquirindo experiência, faz parte. Né? Ninguém vai, né? No próprio Deus também, irmãos, ele conhece. Por isso que a Bíblia fala, ele conhece a nossa estrutura. Agora, eu já não estou mais. É a mesma coisa assim, vamos supor, eu estou lá no 2º grau e não estou sabendo fazer conta demais. Já pensou? Estou no 2º grau, não sei fazer conta demais, não sei quanto que é 2 mais 2. Tá certo isso? Tá desproporcional, uai? Como assim? Não é verdade? Por exemplo, nossa, eu tenho anos de ministério, tenho anos de ensinamento e eu não dou conta de nada. Que às vezes uma pessoa que tem menos tempo que eu tem mais força que eu. Tá normal isso? Não tá normal. Aleluia, Jesus. Mas a boa notícia é que Deus tem solução para tudo. Aleluia, Jesus. Eu passei da fase, aleluia, eu não consegui adquirir uma força que já era para eu ter adquirido, mas não fica triste, não. Nós estamos aqui para pedir ao Senhor para recuperar esse tempo perdido. Senhor, eu perdi tempo, eu podia ter buscado mais força. Eu falei mesmo, Senhor, mas o Senhor me perdoa, e agora eu vou recuperar o meu tempo perdido, porque o Senhor tem poder para isso. O Ricardo. Sim. Exatamente. Não, isso aí é diferente, né? Porque às vezes a pessoa pensa, confunde as coisas, né? Dom, ministério, né? Isso aí é outras questões, né? A força mesmo é a capacidade de resistir certas situações. Agora, se a pessoa, né, tem um dom, né? Se a pessoa tem um ministério, isso é outra coisa, né? Isso não tem nada a ver com a questão. Procurei um versículo aqui, só que eu não achei, mas o Paulo deve achar ele aí. Acho que está entre Eclesiastes, Provérbios ou Jeremias, desses 3 livros, que fala assim, se te mostrares frouxo, Provérbios, né? Se te mostrares frouxo na hora da angústia, sua força será pequena. É verdade, tá vendo? Provérbio? É provérbio, ó. Olha lá para você ver. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que acontece muitas das vezes, irmãos? Deus vai nos dando graça, vai vir na palavra e tudo, e a gente tem que mostrar o resultado, não é verdade? Você recebe uma palavra, né, e tal, você começa e tudo, vem aquela graça pequenininha no início e tudo, aí você é testado. Aí você é testado, tudo bem, vem aquela palavra, não, tem que resistir, tem não sei o quê. Mas eu não dou conta. Você já determina, você não insiste, você já afrouxa mesmo, você não insiste nem um pouquinho. Né? Você já cede. Você acha que você vai conseguir chegar naquele patamar de força? Nunca, porque todas as vezes que Deus quer te ensinar, né? Igual o povo de Israel, ensinar eles a guerra, ensinar você resistir, você cede. Não é verdade? É uma coisa que colocar um menino para andar. Toda vez que o pai dele coloca ele para andar, ele já chora e não quer, e o pai vai lá, pega ele, pronto, acabou. Ele nunca vai aprender a andar. Ele vai ficar grande e não vai andar. Não é verdade? Não vai exercitar a força dele, não deixa ele pegar nem um baguinho de arroz. Entendeu? Não. Então, se você mostrar frouxo na angústia, sua força vai ser pequena. Você nunca. Se você não resistir a primeira vez, na segunda você não vai resistir, na terceira você não vai resistir, e você vai passar a vida toda falando assim, eu não consigo. Aleluia. Porque a gente pensa assim que Deus vai descer grandão lá do céu e vai falar assim, pegar sua mão e falar assim, igual um fantoche, né? Já viu quando a pessoa fala assim, não, peraí, eu vou te ajudar a segurar, e pega assim, quem está fazendo força é o adulto, a criança não está fazendo força nenhuma, porque o outro está segurando, fingindo que
que ele está segurando também, que ele está pegando, né? Já viram essa situação. E as pessoas pensam que Deus vai fazer isso. Que ele vai descer grandão, vai pegar sua mão, vai fazer tudo por você. E não, ele vai ensinar você a vencer. Mas todas as vezes que você passa, né, um teste, você vacila, você você cede. Não vai conseguir essa força. Ô, Ju, isso é tão tremendo, porque você vê, quando a sua mãe faleceu, né? Meu Deus, eu fiquei chocada, né? Porque, tipo assim, eu sofri como se fosse a minha mãe, entendeu? Fiquei muito impactada. E vendo vocês, né? Você, a Giovana e a Sara aqui na frente, entendeu? Adorando a Deus, vocês tinham acabado de enterrar a mãe, vir aqui para a igreja, aquilo me deu um fortalecimento. Falei assim, nossa, meu Deus, olha que testemunho, né? Aquilo me deu uma força muito grande. E eu lembro que quando Deus estava para recolher a Dudinha, Deus mandou aproximar dele. Eu falei assim, ô papi, eu não sei, mas Deus está me mandando aproximar dele, eu não sei porquê, mas Deus está, aproxima de mim, aproxima de mim. Eu falei assim, Deus, o Senhor está mandando aproximar, eu vou aproximar. E como Deus me deu graça de eu ter aproximado dele, quando veio o baque da morte da Dudinha, Deus nos deu fortalecimento. E eu consegui, tipo assim, ajudar minha mãe, ajudar meu pai naquele momento difícil, né? Quando foi o ano passado que você falou, né, aí no altar, que a gente tinha que fortalecer, entendeu? Porque a gente não sabia o que tinha para enfrentar esse ano. Eu lembro que a glória de Deus na hora testificou em mim. Eu falei assim, papi, até falei com o pastor assim, papi, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, porque na hora que a Juliana falou isso, Deus testificou em mim na hora que vai acontecer alguma coisa. Então, assim, eu não queria, claro, ninguém quer, né? Perder minha mãe, eu tinha muito medo de perder minha mãe, eu firmava muito na minha mãe, entendeu? Então, assim, quando Deus levou a minha mãe, levou o papi também, eu entendi que Deus estava me mostrando que eu tinha que firmar nele, que eu tinha que fortalecer nele, porque as pessoas vêm, as pessoas vão, mas Deus jamais passa. É essa fortaleza que, às vezes, a gente precisa adquirir de Deus, porque, às vezes, a gente coloca, é claro que não é errado a gente amar uma pessoa, não é isso não, mas às vezes a gente coloca tudo naquela pessoa, e quando aquela pessoa vai embora, igual você falou, pode ser a nossa derrota, porque a gente precisa o quê? Claro que a gente tem que firmar na pessoa, gostar da pessoa, mas o primeiro fundamento tem que estar em Deus, a primeira fortaleza tem que estar em Deus. Então eu entendi, falei assim, não, Deus, então eu acho que você está me mostrando que eu não tenho que confiar, me alicerçar nas pessoas, eu tenho que me alicerçar exclusivamente no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força. Verdade. E eu lembro assim, que a minha força foi estar na casa do Senhor, né? Foi a minha força. Eu me apeguei com Deus com toda a minha alma, porque eu pensei, se eu não me apegar com Deus, eu vou desfalecer, eu não vou conseguir, né? E eu enterrei minha mãe, acho que numa terça, e de noite eu vim para a igreja. Né, a gente ficou de tarde lá e de noite eu venho aí a pessoa pensando, nossa, mas a pessoa não vive nenhum luto, não sei o quê. Gente, se eu ficasse na minha casa seria pior. Se eu ficasse lá e não estivesse aqui para ouvir os louvores, receber uma palavra, e isso que me trouxe fortaleza. E eu me apeguei a Deus mesmo, entendeu? Assim, ô Senhor, uma força, não deixa eu cair, não deixa eu desfalecer, né? Confiando na força do Senhor. E aí as pessoas olham assim, nossa, como você é forte, né? Você resistiu. Não, irmão. Minha força é o Senhor, porque se não fosse Ele, a gente estava derrotado mesmo, né? Então, é muito importante se apegar a Deus, né? Apegar a força do Senhor, porque Ele nos ajuda a passar. Porque se eu não me apegasse, eu poderia estar em depressão, podia estar tomando remédio até hoje, irmãos. Aleluia, por causa dessa perda, porque foi forte, não foi brincadeira, não é verdade? Mas o Senhor nos dá graça para passar. Então, vocês estão vendo como que buscar a força do Senhor, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Deus livre e guarde, né? Guarda a nossa família, mas a gente não sabe, né? O que nós vamos passar. Então, muitas vezes a gente precisa ter força. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.